Hesed ve'Rahamim ve'Shalom me'et Adonai Yeshua HaMashiach Eloheinu. Fazer hoje o quarto vídeo especial de Festival das Luzes, né? Quarto de 8 vídeos, como Hanukkah, né? Festa bíblica que Jesus comemorou nessa época em que o povo comemora a festa pagã e demoníaca do Natal. O Hanukkah, agora em 2025, está sendo celebrado entre os dias 14 até o dia 22 de dezembro. Cada dia é acendida uma nova chama, né? Tem todo um contexto histórico por trás disso, um significado espiritual. Eu estou tentando pegar outro aspecto, que é um aspecto de simplesmente algumas pregações, são pregações, né? Ensinamentos, com algum tema como luz. Me perdi na palavra que eu queria, mas tudo bem. Algum tema como luz. Então, agora, quarto dia de Hanukkah, quarto dia do nosso Festival das Luzes, João capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. Por onde eu passei, eu aprendi coisas boas, né? E por mais que alguns ataquem como seita, ou eu mesmo pregue muita coisa contra o cerne da doutrina, que é falsa, tem coisa que eles são melhores do que os tradicionais, viu? Uma delas é falar bem na cara da pessoa assim, ó: ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem meio termo. Diferente de igreja tradicional, se o membro for muito bom contribuinte, lá ele alisa a cabeça nos pecados, sabe? Faz aquela pregação bem xoxa, que é pro povo não achar a pregação muito dura. Vira até santo casamenteiro, né? Começa a querer arrumar rapaz novinho pra velhinha idosa que tá sozinha. Ô, coitado. Eu não tô sozinho, eu tenho Jesus. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho.
Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E, como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, do tipo, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então vamos tentar analisar ponta a ponta aqui. Havia um fariseu. Fariseu não é algo ruim, tá? Jesus vai chamar a atenção de alguns fariseus, né? Alguns saduceus, hipócritas, né? Como ele chamou a atenção de alguns publicanos. Existiam também os chamados zelotes. Pedro era um zelote. Vamos ver se eu explico rapidamente aqui. Vamos ver se eu consigo lembrar todos os nomes. Fariseus. Fariseu é alguém muito interessante no judaísmo. Muito interessante. O apóstolo Paulo era um fariseu. O fariseu, ele crê em todo o Antigo Testamento. Os saduceus, pelo que eu escutei, creem só nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles não estão na cabeça com o cativeiro da Babilônia como um castigo por causa da desobediência, pelo menos profetizado por Deus. Eles acham que eles ainda estão naquela de pegar em arma e lutar pela terra prometida e estão lá metendo bala até hoje. Tá? Vai ter uma dificuldade muito maior de reconhecer a Jesus como Messias, Yeshua, né? A Mashiach, porque eles têm só os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eu ia tentar lembrar os nomes aqui em hebraico, mas eu acho que eu vou me perder. Eu sei que não vou arriscar não, né? Bereshit, Gênesis, são os únicos livros que eles creem. Melhor eu abrir aqui. Bereshit, que é Gênesis, Shemot, que é Êxodo, Vaikirá, que é Levítico, Bemidbar, que é Números, e Devarim, que é Deuteronômio. Eles não creem na inspiração de Isaías, Zacarias, Daniel. Eles vão ter uma maior dificuldade para aceitar Jesus como Mashiach, né? Se quem crê em todo o Antigo Testamento tem uma dificuldade, imagina quem não crê em todo o Antigo Testamento. Então os fariseus eram muito bons, muito bons. O apóstolo Paulo era fariseu.
eles criam em todo o Antigo Testamento. Então a gente vai ter muito mais profecias sobre o Messias, que vai se encaixar em Jesus, que leva Paulo e os outros apóstolos a crerem em Jesus, né? Mesmo tendo que se desligar do judaísmo, né? Por causa de não aceitação de seus líderes, e a ensinar, escrever o Antigo Testamento, mas não é algo totalmente novo, na verdade é só o Novo Testamento é a explicação do Antigo Testamento, guiado pelo Espírito Santo, guiado por Jesus. Não é algo novo, não é algo novo. Jesus aparecia no Antigo Testamento, ele não tinha se feito carne, mas ele aparecia no Antigo Testamento assim, a pessoas escolhidas, né? Abraão, a mãe de Sansão, Isaías, Daniel, Jesus apareceu a eles. A doutrina da Trindade, né, como é chamada, está na Bíblia, desde Gênesis. Lembra da chama do Hanukkah, que vai acendendo cada dia mais? Em Gênesis dá uma fagulha ali, depois em Êxodo aumenta outra luz, aí Josué vai aumentando, Juízes dá um brilho maior, Salmos, né? Isaías, então, nem se fala. Isaías, Zacarias, Malaquias, tá um brilho formidável que só falta ali manifestar o próprio Senhor Jesus Cristo, que nasceu, manifestou, aí vem os apóstolos e explica. Mas toda a doutrina da divindade de Jesus, da pessoa de Jesus, como alguém que é distinto do Deus Pai, mas que é o mesmo Deus Yahvé, que é o Deus Pai, tá ali. O Espírito Santo também está ali no Antigo Testamento. Então, os saduceus criam só nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou da Bíblia. Os fariseus criam em todo o Antigo Testamento. Tá? O Novo Testamento ainda não estava escrito, não tinha como eles crerem ou rejeitarem o Novo Testamento. Ainda não tinha nem sido começado a ser escrito. Surgiu Jesus. Tá. Enfim, o que atrapalhou muito os judeus e atrapalha até hoje os judeus de reconhecerem Jesus? Porque além da lei escrita, que é a Bíblia, o Antigo Testamento, existe a chamada lei oral, que eles aceitam com a mesma autoridade da Bíblia, quando na verdade não tem a mesma autoridade da Bíblia. E é a interpretação da Bíblia. E é um negócio tão, não sei o significado da palavra, me perdoe se for muito feia, mas cabuloso, que chega a ter uma interpretação da interpretação. Que eu acho que a interpretação da Bíblia para o judaísmo é o Talmud, que altera muita coisa, que Deus nunca disse, está lá no Talmud. Aí para piorar a situação, vem, acho que é a Mishnah, explicando a explicação que é o Talmud. Aí ficou fora mesmo. Aí que ficou fora. A Bíblia tem um mandamento, pra você ter uma ideia, de não cozinhar o cabrito no leite da sua própria mãe. Isso era um ritual pagão, isso era um ato de bruxaria, além de ser criar no coração do ser humano um requinte de crueldade. Fizeram uma interpretação tal que os judeus num dia não comeu carne, não come nada de leite, comeu leite, não come nada de carne. E o versículo não estava falando aquilo. Eles chegam ao ponto de ter um copo azul para beber leite, um prato azul para comer mingau e um prato vermelho para comer carne. Chegam ao ponto de ter 2 pias. Uma pia azul para lavar os utensílios azuis e uma pia vermelha para lavar os utensílios vermelhos, para não misturar. Mas peraí, vai para o esgoto, no esgoto mistura. Tem uns que vão querer um dia se alimentar de carne,
No segundo dia faz jejum, no terceiro dia se alimenta de leite. No quarto dia faz jejum para supostamente limpar o organismo, para não misturar. E a Bíblia só tá falando para não cozinhar o cabrito no leite da mãe. Só isso que tá falando. Não tá nem falando que não possa cozinhar em leite, desde que não seja da própria mãe, que era um ritual de bruxaria. O que esse versículo pode estar falando aqui é que é pecado horóscopo, é pecado simpatia, sabe simpatia? Vou me vestir de branco, 31 de dezembro, não pode. Vou dar 7 pulinhos no mar, não pode. Vou abraçar 7 pessoas que eu não conheço no Réveillon, não pode. Não vou passar debaixo de escadas. É mó atropelado porque eu não passo debaixo de uma escada. Ai, tô gostando de tal pessoa, não sei se Deus quer que eu case com ele ou não. Vou perguntar pra Deus. Pega um dado. Cara ou coroa? Não pode. Pena que caiu a lupa, né? Cristão brincando de hoja. Sabe o que é hoja? Ah, tá, bola, ó. Um copo, alguma coisa. Um monte de gente põe a mão ali, ó. Faz a pergunta. Aí supostamente o copo vai sozinho para a resposta sim ou não, é para letra. Não pode. Não pode. O fariseu cria em todo o Antigo Testamento. O fariseu não é pecado. É um judeu ortodoxo. Um judeu que estuda a Bíblia profundamente. Todo o Antigo Testamento. Tinha um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Líder religioso. Ele foi de noite falar com Jesus. Não queria ser não queria ser visto. Tudo bem. Tava com vergonha dos outros. Ok, foi com algumas mentirinhas. Rabi, todos nós sabemos que Deus o enviou. Não, ele estava crendo em Jesus. Os outros não. Mas ele não queria ser julgado por causa dos outros. Não queria ser desprezado por causa dos outros. Fica tranquilo. Aquele que vier até a mim, de maneira nenhuma lançarei fora de Jesus. Rabi. Por que Jesus é chamado de Rabi? Porque Jesus era rabino. Ele foi criado na lei. Ele foi dedicado a Deus. Ele esteve lá dentro do templo lá até os 13 anos de idade. Já vi gente falar que ele esteve em outra parte do Oriente lá, que o que Jesus falou ele aprendeu com Buda. Cada baboseira, para se liberta essas coisas aí. Que ele meditava. Tem umas fotos de Jesus lá fazendo negativo. Jesus foi formado no judaísmo. Jesus é Deus, sabe todas as coisas. O judaísmo surgiu de Jesus, mas como ele assumiu a forma humana para nos mostrar o caminho, ele exerceu a sua natureza humana de forma natural, como deve ser exercida. Obediente a pai e mãe, aprendendo um ofício com o pai. Teve um pai de verdade para dar um ofício para ele, né? Para estar presente, né? Para ensinar uma profissão. Teve um pai de verdade, né? Aqueles... Ai, que misericórdia. E foi ensinado no judaísmo. Plenamente dedicado. Até os 13 anos de idade ele estava lá no templo, dedicado, treinado para ser alguém que ensina. Isso é teologia, gente. Isso é teologia. Para você que fala que não pode estudar a Bíblia, estudar a Bíblia não é estudar o que homens disseram sobre a Bíblia. Vai cair no mesmo erro do judaísmo. Que não crê na palavra de Deus, crê na interpretação da palavra de Deus. Pior,
crê na interpretação da palavra. Meu, telefone sem fio. Vai torcer tudo. Jesus foi criado na palavra de Deus, mesmo aquela palavra sendo a palavra dele. De forma humana, ele agiu de forma humana, para nos mostrar o caminho. Então, por que tiraram educação religiosa das escolas? Tudo bem, não pode tender a catolicismo, nem tender a sabatismo, nem a... Mas o que é comum, ou o que se diz ser comum, deveria existir ainda. Ensinar a criança a respeitar os mais velhos, ensinar a criança a ajudar em atividade doméstica, lavar uma louça, passar um pano, cuidar bem dos animais, não maltratar os animais, ficar quietinho, brincar bonitinho, sem brigar, sem falar palavrão. Devia ser ensinado. Jesus era rabino. Com 13 anos de idade, ele já tinha conhecimento para pregar. Mas ele se submete à palavra de Deus, ele se submete à sua palavra, que tem que ter no mínimo 30 anos de idade para pregar, viu, seu Miguel Oliveira? Bebe teu leitinho quieto aí, para de falar besteira. Jesus era judeu, Jesus não era católico. Jesus era judeu. Não queira você achar que vai estar me ofendendo, me chamando de judaizante. Eu não sou judaizante. Eu admiro o judaísmo. Eu posso ser judaizado. Eu quero me judaizar, mas eu não sou judaizante. Eu não estou empurrando nada para os outros. Tá? Seja sincero nas palavras. Todos nós sabemos que Deus o enviou para nos ensinar. Ele estava crendo nisso. Tá bom. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Tá bom. Jesus dá atenção para ele. Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Ser uma nova criatura. Mudar esse teu jeito de ser, teu jeito de pensar. Todos nós precisamos. Não é só Nicodemos que está ouvindo isso. Eu ouvi isso um dia e aceitei. Pode ser que, como Nicodemos aqui faz uma pergunta sincera no versículo 4. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Ele não está, vamos dizer assim, tirando sarro de Jesus, Yeshua. O que ele está fazendo sinceramente aqui é citar Jó. Porque no livro de Jó, né, quando acontecem várias desgraças na vida dele, Jó tem uma hora que fala assim: quem me dera voltar para o ventre da minha mãe. Jó fala isso: quem me dera voltar para o ventre da minha mãe. O que Jó está querendo dizer aqui é: quem me dera voltar no tempo. Porque Jó chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Quem me dera ter nascido morto, Jó fala. Por que me amamentaram? Por que cuidaram de mim? Por que não me deixaram morrer? Por causa da desgraça que ele teve na vida adulta? Aí numa dessas maldições que ele lança sobre a vida dele, sobre o nascimento dele, ele fala: quem dera eu pudesse voltar para o ventre da minha mãe. Ele está querendo voltar, que o tempo retrocedesse. A não compreensão disso, né, faz Nicodemos fazer essa pergunta. Porque será que é isso que o Senhor está querendo me dizer? Jó uma vez falou: quem me dera eu pudesse voltar para o ventre da minha mãe. É isso que o Senhor está querendo me dizer que eu preciso fazer para ver o reino de Deus? Mas como que faz isso? Era uma pergunta sincera, né? Aí Jesus explicou: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Nascer da água é o batismo na água.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nascer do Espírito é se reconhecer um pecador, se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida ao senhorio absoluto de Jesus, unicamente a Ele, tá? Crendo no Evangelho. Não é loucura, não é falar em línguas, é aceitar o Evangelho, é nascer do Espírito, tá? Os seres humanos podem apenas gerar vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Então você vai ter dentro de você um novo ser, uma nova versão sua. Aquilo que você não tinha capacidade de fazer, que era viver uma vida santa, que era viver uma vida de obediência à palavra de Deus, o Espírito Santo vindo habitar em você no momento que você crê no Evangelho e aceita e toma a decisão de se batizar e se batiza, tá? Você vai ter a capacidade de viver uma nova vida porque você tem dentro de você um novo você. Você passa a ter um novo você dentro de você, gerado pelo Espírito Santo, que é o você que não bebe mais, o você que não fuma mais, o você que não mente mais, o você que não adultera mais. Você vê que você continua sendo você aos olhos de todos, fisicamente. Seus documentos continuam com a mesma numeração. Quem bebia para de beber, quem fumava para de fumar, quem roubava para de roubar, quem usava droga para de usar droga, quem adulterava para de adulterar, quem olhava outras mulheres para de olhar outras mulheres, quem olhava pessoas 50 anos mais nova para de olhar pessoas 50 anos mais nova, quem vivia sujo passa a ser limpo, quem não trabalhava passa a trabalhar, quem não tinha paz passa a ter paz, quem escutava a música do mundo passa a escutar hino, quem assistia novela passa a ler a Bíblia, quem falava piada imoral no bar passa a falar de Jesus para quem precisa de Jesus. Nasceu de novo. Nasceu de novo. Vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é capaz de explicar como as pessoas... Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu, você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Você vê que por mais que a pessoa faça teologia, ela não chega ao conhecimento da verdade se ela não tiver uma relação íntima com Jesus, uma comunhão com Deus, uma vida de santificação, de oração. Não é só chegar e estudar algo como se fosse uma profissão, porque eu estou pagando e eu vou depois cobrar para exercer aquela profissão e desprezar quem é pobre. E só querer gente rica de carro bem vestida na minha igreja. E levantar campanha para ficar... Você vê cristianismo, pregação como profissão, maravilha. Que isso signifique que você vai estudar profundamente a Bíblia, para não falar besteira. Não significa que você vai ser um charlatão. Não significa que você vai vender conhecimento de Deus. Não significa que você vai vender oração. Não significa que você só vai visitar a pessoa doente que te chamar se ela for dizimista considerável da tua igreja.
Não significa que você vai bajular a velha idosa no pecado dela, porque ela contribui bem. Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos. E, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Jesus e os apóstolos estavam operando sinais. Você pode ler sobre a Bíblia e falar que Jesus é maravilhoso, não sei o que e tal. Se você não tiver um relacionamento pessoal com Jesus, uma entrega total a Ele, uma vida de santificação, você não vai experimentar isso na sua vida, você não vai ter base real. Você tem conhecimento teológico, você consegue falar de João Calvino, você consegue falar do Credo Niceno. Você não consegue transmitir vida para quem te escuta. Você consegue ofender alguém que na simplicidade está evangelizando. Às vezes evangelizando alguém que vai parar na tua igreja. Às vezes evangelizando um mega milionário que vai lá na tua igreja comprar tua faculdade teológica, dar o dízimo de bilhões, deixar você com um relógio bonito lá, só gravando no teu escritório lá, com um Rolex. Mas você pode perder até o que comer, porque deixou de ter um membro milionário na tua igreja, porque deixou de ser evangelizado por aquele pobre coitado que você quis ridicularizar, porque fala coisa contrária a João Calvino, porque crê na Bíblia e não em João Calvino, que te admirava, chega um ponto que vê tua cara no Kawaii lá, passa direto, porque me ofendeu uma vez só. Pode ser quem for, pai, mãe, pode ser quem for. Quero nem saber, me ofendeu uma vez só. Tem que perdoar. Perdoa, mas não dou a segunda chance de... Se você não tiver um relacionamento real com Deus, igual o Testemunho de Jeová fala, né? A vida eterna é essa, que tem um conhecimento exato sobre ti. Para querer falar que conhecimento exato é a interpretação deles e não ler a Bíblia. Quando Jesus fala que conheçam a ti, esse conhecer é ter um relacionamento íntimo. Eu não preciso ler um livro de um herege chamado Benny Hinn, intitulado Bom Dia Espírito Santo, para saber que o Espírito Santo é uma pessoa e que eu devo ter um relacionamento com ele. Eu não preciso do Benny Hinn, é só ler o Novo Testamento. Você está precisando do Benny Hinn para entender que o Espírito Santo é uma pessoa? Lembrei até de um do Kawaii muito legal, né? Que não abre a boca pra falar nada, é só um jeito mais fácil, né? Tem uns caras que fazem faculdade teológica, outros que pegam um monte de revistinha, querendo conhecer a Deus, querendo aprender sobre Deus. Não me processa por estar te copiando não, hein? Bom, como é que é assim? Legalzinho ele, né? Não abre a boca, mano. Bíblia, cara. Bíblia, só isso. Bíblia, mano. Bíblia. Mas tem um compromisso com Deus. Porque é o Espírito Santo que vai te guiar a verdade. Se você não tem um compromisso com Deus, você não tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito, não é falar em línguas, não é sapatear, não é cuspir, não é cair. É ter a vida transformada. Vida transformada, caráter. Caráter. Não é carro, não é saúde. Caráter, caráter, caráter. Tá? Falamos daquilo que sabemos e vimos. E no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Ó Jesus falando, ele chega falando assim, ó, nós cremos no Senhor.
Jesus Cristo sabe todas as coisas. Vocês não creem em mim. Vocês não creem em mim. Não adianta mentir para Deus. Não adianta mentir para Deus. Não adianta mentir para Deus. Não adianta chegar numa igreja e falar, agradecer a Deus que você está salvo, se você não está salvo porque você pula carnaval. Não adianta você querer se sentir melhor do que alguém que está evangelizando, porque ela tem uma bandeira judaica, ela tem uma menorá, ela usa uma kippá, ela tem... Não adianta. Se você comemora Natal, fala que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, põe uma árvore de Nimrod na tua igreja, fala que Jesus nasceu naquele dia. É perigoso um coelhinho aparecer no púlpito lá na Páscoa com as crianças. Aí quer jogar a idosa no meu colo. É complicado, hein? Quer falar que eu não posso evangelizar? Tá. Vocês não creem no nosso testemunho. Jesus é onisciente. Não adianta mentir para ele. Tá. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Quando fala Filho do Homem aqui, Jesus está demonstrando que ele é aquele a que se refere Daniel. Lê o livro de Daniel, muito bom. Vai falar da segunda vinda de Jesus, vai falar que todos os reinos do mundo passarão para ele, né? Fala que ele recebe o poder do Pai, quer dizer que depois de ressuscitado ele sobe ao céu, o corpo de Jesus, e é entronizado, diante dele todo joelho se dobrará. Ninguém jamais subiu ao céu, né? Exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E, como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, isso não quer dizer que Jesus não foi crucificado, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, e foi numa cruz, tá? Para que todo que nele crer tenha a vida eterna, tá? Se crê em Jesus, você vai obedecer a Jesus. Você não vai ter a vida eterna, você já passa a ter a vida eterna, ainda que você morra. Essa vida eterna é a vida de Deus em você, é o Espírito Santo habitando em você, é Jesus consagrando o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, seu intelecto a Deus, tirando tudo que não presta da sua tríade corpo, alma e espírito, tirando tudo que não presta e dedicando você como santuário para Ele, para o Espírito Santo, acendendo cada vez mais a iluminação de Deus na sua vida, conforme você vai lendo a Bíblia, conforme você vai praticando, conforme você vai se entregando a Ele. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça eternamente no inferno, mas tenha a vida eterna. Tá? 18. Não há condenação alguma para quem crê nele. Seus pecados são perdoados, cravados na cruz. Se você se arrependeu e passa a viver uma nova vida. Se não, sinto muito. Não é só chegar na igreja e pedir perdão e continuar pecando. Deus não é bozo, tá? Não há condenação alguma para quem crê nele. Quem crê obedece, tá? Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Você vê
Pinguço odeia quando passa um crente por ele. Pinguço tá lá no boteco falando um monte de palavrão, mexendo com mulher que passa, se drogando, se enchendo de cachaça para chegar em casa, bater na esposa, chutar o cachorro. Passou um crente por ele, bem vestido, Bíblia debaixo do braço. Não precisa nem ser alguém hipócrita, pode ser alguém que se santifica, não faz mal pra ninguém. Não precisa nem ser igual eu que não cumprimenta ninguém. Pode ser alguém que cumprimente todo mundo, sorri, dá bom dia. Ele vai falar mal. Ele vai falar mal. Vai descer a lenha. O pó dele não tá errado, a cachaça dele não tá errado, o adultério dele não tá errado, o chute que ele dá no cachorro não tá errado. A pessoa que ele agride, ele não tá errado. Mas quando passa um crente com a Bíblia debaixo do braço, rapaz, quem pratica o mal odeia a luz. Ele odeia o próprio Jesus, na verdade. Não adianta ele tatuar Jesus no braço, não adianta ele ter um crucifixo no pescoço, não adianta ele ter uma imagem pagã em casa, não adianta ele comer uma bolachinha uma vez por semana, não adianta ele falar, eu tenho muita fé em Deus. Passa alguém que obedece a Bíblia. A condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas a luz de Deus veio ao mundo. Não é só Jesus. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. A luz de Deus veio ao mundo. Bíblia Sagrada. Mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Na Bíblia está escrito que não pode se alcoolizar, na Bíblia está escrito que não pode olhar outras mulheres, na Bíblia está escrito que mulher não pode flertar rapaz mais novo, namorar, casar com um rapaz mais novo, nem um dia mais novo. Na Bíblia está escrito que não pode mentir, na Bíblia está escrito que não pode roubar. Na Bíblia está escrito que não pode não trabalhar se você tem saúde para isso. Na Bíblia está escrito que não pode enganar, não pode se aproveitar de um irmão pobre. Na Bíblia está escrito que não pode negar um prato de comida para um irmão da igreja ou para um parente. Na Bíblia está escrito que não pode negar uma moradia para um irmão da igreja, para um parente. Na Bíblia está escrito que eu não posso escutar sofrência, não está escrito com essas palavras. Mas o louvor deve ser somente a Deus, a música deve ser somente para Deus. Não pode ouvir rap, não pode ouvir samba, não pode ouvir pagode, não pode ouvir sofrência. Na Bíblia está escrito que eu não posso ir atrás de mito. Não posso me ajoelhar diante de um pneu. Não posso colocar o celular em cima da minha cabeça e chamar os alienígenas. A minha esperança tem que estar em Deus. O meu socorro está em Deus. Eu não posso chamar os alienígenas. Porque eu não gosto do presidente que ganhou. Ganhou. Aceita que dói menos. E com a tua hipocrisia de não ajudar o próximo, de desprezar quem é pobre, vai ganhar de novo. Crente não vota em partido de esquerda? Não sei.
Se você nunca deu um prato de comida, se o partido de direita não gera emprego, ofende todo mundo, deixa todo mundo morrer, fala que não é coveiro, é alvo de idolatria. Aí vem o partido de esquerda, pega aquela pessoa doente que todo mundo despreza no semáforo e dá um benefício para ela. Isso se chama justiça social, em hebraico é tzedekah. Tem que um partido de esquerda fazer uma coisa que é mandamento bíblico? Não tem um pastor com essa capacidade? Não tem um supercrente com essa capacidade? De dividir o pão? De acolher? De pelo menos não ofender a pessoa que foi para a igreja de chinelo? O partido de esquerda vai ganhar. É a tua hipocrisia que está fazendo isso. É a tua hipocrisia. A tua idolatria. A tua idolatria. Deus abomina você pegar um pedófilo e idolatrar ele. Como se fosse a salvação, né? Talvez nem do Brasil, do universo. Não é nem Jesus, mas... A Bíblia manda não pôr a esperança em homens. Está lá você idolatra, babando para um ser humano. Que era imbrochável, pulava de paraquedas, foi treinado para matar. Tá preso, agora virou coitadinho. Ai, tô morrendo. Cadê o imbrochável? Cadê o homem que não era coveiro? Cadê aquele insolente que era alvo de idolatria? Cadê? Quantas pessoas não morreram? Falta de uma vacina. A nossa esperança não é a ser humano, a nossa esperança é Jesus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz, e fez separação entre luz e escuridão, entre luz e trevas. Você sente um chamado de Jesus? Você sente uma vontade de abandonar o pecado? Você reconhece que o pecado só desgraça a sua vida? Sim, o Espírito Santo está chamando você. Você está querendo chorar? Sim, o Espírito Santo está chamando você. Você está querendo se pôr de joelhos? Sim, o Espírito Santo está chamando você. Jesus está chamando você. Você sente que essa vida de desgraça, de pecado não é para você? Sim, Jesus te escolheu antes da criação do mundo. Aceite a Deus, se afaste dos mundanos, se afaste de festas pagãs, se afaste de más companhias, se afaste de tudo que contamina sua mente com o que não presta, seja televisão, seja música mundana, música secular, seja literatura secular, seja literatura de seita que bate de porta em porta, de duplinha, seja pornografia. Purifique teus olhos, para de olhar a mulher que passa, adolescente, idosa, para de olhar rapaz novo com desejo sexual, para de fazer caras e bocas nojentas. Você que sente um chamado de Deus, aceite. Se afaste do mundo do pecado. O pecado só traz desgraça. Você pode estar debaixo da ponte procurando comida no lixo. Eu tenho autoridade espiritual para falar isso. Jesus transforma a sua vida. Jesus transformou a minha. Se entregue a Ele. Consagre a sua vida a Ele. Eu estava debaixo da ponte procurando comida no lixo, a menos
de 2 anos. Deixa eu te apresentar Jesus. Eu estava debaixo da ponte. Quem me conhece sabe o que eu estou falando. Olha o que Jesus fez na minha vida. Você conheceu alguém que vivia em pecado? Olha quem que eu sou hoje. Olha quem que eu sou hoje, olha como eu estou hoje. Esse é o Jesus que eu conheço, esse é o Jesus que transforma. Esse é o Jesus que liberta. Esse é o Jesus que te ama e quer transformar a sua vida. Eu estava debaixo da ponte procurando comida no lixo. Eu estava debaixo da ponte procurando comida no lixo. Eu passei por abrigos, apanhando de drogado, apanhando de pinguço. Tomando chá de gengibre com laranja. Ah, agora a luz resolveu não acender. Então. Vou escolher se eu vou comer carne ou se eu vou comer frango. Se eu vou beber chá, se eu vou beber café, se eu vou beber leite. Se eu vou comer arroz com feijão, se eu vou comer macarrão. Se eu vou fazer repolho. Não falta água. Não falta pão. Viu, Renato? Não falta água, não falta pão. Não preciso me relacionar com idosa ridícula nenhuma para isso. Me relaciono com Jesus Cristo, único e verdadeiro Deus. E nunca mais eu abandono. Pecado nenhum vai me seduzir. Eu encontrei o único Deus verdadeiro. O Espírito Santo habita em mim. Eu tenho um relacionamento real com Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Vem para Jesus você também. Deixe Ele transformar a sua vida. Tirar a sua solidão. Tirar a sua dor. Te tirar do inferno. Deixe Ele construir uma história na sua vida. Se entregue a Jesus, se batize. Eu me coloco à disposição. A paz sobre todos. Obrigado a todos os donos das músicas que tocou aqui.
se não derrubar esse vídeo, que tem por finalidade evangelizar, para qual igreja que for, a sua. Eu não sou profeta, eu não sou apóstolo. Para a honra e glória dele, hoje e eternamente. Amém.